gostaria que você começasse se apresentando, dizendo o seu nome, local e data de nascimento. Giovanna Michel da Silva, tenho 27 anos. Desculpa, minha data de nascimento? Falou? Pode voltar para repetir a frase inteira? Você vai falar seu nome, local e a data de nascimento. Tá, desculpa. Giovanna Michel da Silva, eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 29/10/1993. E qual a sua comunidade, Michel? Eu moro na Rocinha. Como que você descreve, Michel, a sua história com a Rocinha? A minha história em qual sentido? Como que você descreve a sua história, tanto pensando no Michel, que, pelo que eu sei, foi nascido e criado na Rocinha, Michel lá pequeno, Michel criança, brincando na Rocinha, e o Michel que se torna hoje o cara do Fala Roça. A minha. Uma história de desabilitar o áudio aqui do WhatsApp. Eu sou nascido e criado na Rocinha, né? Segundo a minha mãe, eu nasci no Alto da Rocinha, na localidade chamada Laboriô, mas quando eu era bebê mesmo, eles se mudaram e aí se mudaram para Vila Verde, que é uma localidade mais para baixo da Rocinha, no meio da Rocinha, né? Mais próximo da Floresta da Tijuca. Então eu fui criado e nascido de fato na Vila Verde mesmo, eu sou cria da Vila Verde. Eu tive uma infância ao mesmo tempo uma infância mais livre, mas também regrada, né? A gente sabe que na infância é um período muito difícil para quem mora na favela, ainda mais sendo homem, né? Que você é mais propenso a ser cooptado pela criminalidade, né? Mas nesse meio caminho da minha infância, eu fui crescendo de boa, assim, tive uma vida com algumas regras da minha família. Eu só fui entender isso quando cheguei na minha adolescência, né? Que eram regras para me proteger dos problemas da rua, né? Mas na minha infância, eu tive uma infância muito boa, porque eu brincava muito na rua, jogava futebol, gude. Eu cresci como uma criança qualquer, né? Uma criança com muitas atividades lúdicas, né? Que hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia é muito difícil você ver uma criança jogando gude, brincando de peão, enfim, brincando também de bob-teco, né? Que a gente brincava muito de bob-teco antigamente. Pegar manga na mata, manga, jaca. Tinha até caldo de cana também, né? Caldo de cana não, cana de açúcar, né? Então, o fato de eu morar perto da floresta me permitiu brincar muito na minha infância, né? Eu estudei toda a minha infância, minha adolescência em escola pública, né? Eu comecei estudando no CIEP Doutor Bento Rubião, isso era no CA, né? Mas aí eu era um garoto muito traquina, né? Muito levado, então eu não durei muito tempo lá, não. Eu fui expulso de lá, que lá tinha uma brechinha, para quem conhece o CIEP, lá tinha uma brechinha na lateral, que você passava por essa brecha e saía na rua atrás do CIEP, né? A rua do Brijolão. Então, depois que descobriram aquilo ali, eu fui expulso, né? Eu fugia na hora do recreio, né? Naquela época a aula era integral, né? Horário integral. Então, quando dava 1 hora, 2 horas da tarde, que era o horário do recreio, eu mexia o pé. Então, aí eu fui expulso e aí fui estudar no CIEP Doutor Agostinho Neto, no CIEP Presidente Agostinho Neto, que era no Humaitá. Então, o meu ensino fundamental todo eu fiz lá no Presidente Agostinho Neto, no Humaitá. Depois, no ensino, acho que era fundamental ainda, eu fui estudar no Escartenóleo. Eu fiz o CA, primeira série. Da primeira série à quarta série eu fiz no Agostinho Neto. Depois fui estudar no Escartenóleo. E aí, na adolescência, eu estudei em outras duas escolas, né?
Mas na minha infância foi basicamente isso, muita diversão, muita lan house também naquela época. Isso foi o quê? 2004, 2005, né? Era uma época muito turbulenta aqui na Rocinha, né? Época de guerras, né? A gente passamos aí pela Guerra da Semana Santa, né? Que é até uma data inesquecível para quem é da Rocinha, né? E todo ano rola aquela tensão, né? Será que vai rolar de novo essa guerra? E aí, né, naquela época lá, 2004, 2003, eu tinha muitos amigos na rua, né? Então a gente ia muito para Lan House, né? Jogar joguinhos de guerra. Naquela época era o quê? Era com Strikers, né? Half-Life, esses joguinhos de tiro. Então, eu gastava muito dinheiro com Lan House. E aí a minha mãe, ela decidiu me dar um computador de presente, né? Por dois motivos, né? Que eu gastava muito dinheiro com Lan House. E o outro também é que eu estava começando a andar com uma garotada de má influência, né? Eu não percebia isso porque eu era uma criança, né? Não tinha aquela maldade que os adultos têm hoje em dia. Então, eu não conseguia perceber as coisas ao meu redor. Mas a minha família começou a perceber que eu estava andando com uma galera meio estranha, né? Fazia algumas besteiras na rua. Então, eu acho que eles me deram o computador para eu sossegar em casa, né? Então, quando eu ganhei meu computador, eu passei a ficar menos tempo na rua e mais tempo em casa jogando no computador, né? O problema do computador em casa é que você não conseguia jogar em rede, né? O Counter-Strike você joga mais no Lan House, então em casa você não conseguia jogar. Mas aí em casa eu fui conhecendo outras coisas dentro do computador, né? Outros joguinhos online, fui fazendo alguns cursos online. Então, acabou que eu era o único garoto da rua que tinha um computador em casa. Então, eu era meio que o riquinho da época, né? A gente fala. Então, o fato de eu ter um computador na época, eu ajudava muito a galera da rua, né? A fazer currículo, a fazer algumas coisas pela internet. E, e também depois a minha mãe deu também um videogame, né? Na época era um. A gente foi na Casa Bahia, um engraçado dia que a gente foi na Casa Bahia, o salário mínimo era acho que R$ 300 na época, não lembro. E aí chegou na Casa Bahia e ela falou assim, escolhe um videogame aí que você quer. Era meu aniversário na época. Aí tinha lá o Mega Drive, que tinha 300 e poucos jogos embutidos, e tinha o Master System, né? Que era aquela pistolinha, que vinha com uma pistolinha. Aí ela não. E tinha o PlayStation 1 também na época, que era, né, o auge do auge da riqueza. Que era mais que um salário mínimo, era quase o dobro. Aí eu queria escolher o PlayStation 1, mas não ia dar, né? Não tinha grana suficiente. Naquela época podia parcelar em quase 30 vezes, né? Ainda hoje consegue parcelar nisso tudo. Daí eu fiquei na dúvida entre o PlayStation 1, o Master System e o Mega Drive. E aí eu escolhi o Mega Drive, lógico, que tinha 300 e poucos jogos embutidos. E aí foi a sensação da rua, né? A molecada foi toda lá pra casa jogar Mega Drive. Então, o, o que a gente fazia na rua, toda aquela garotada da rua, a gente ia lá pra casa jogar videogame. Então foi muito legal esse envolvimento na infância com essa galera. Até hoje eu tenho contato com alguns, né? Outros já morreram porque se envolveram com a criminalidade. Outros continuam aí na vida louca, mas eu não perdi o contato com eles porque a gente precisa entender que isso são consequências da vida, né? Você não vai passar a ignorar aquela pessoa porque ela decidiu tomar o caminho errado, né? Mas respeito muito elas, mas eu não acabo não me envolvendo muito, né? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Mas, enfim, falar de infância, acho que gastaria muito tempo para falar de infância. Mas eu tenho várias memórias boas da infância. Muito bom, Michel. Muito bom ouvir esses seus relatos aqui da Rocinha, da infância. E assim, o Michel dessa infância, do computador, ao Michel, criador do Viva Rocinha. Como é que se deu esse seu início com a parte do jornalismo comunitário? Como é que o Michel deixou de ser uma criança só, traquina, sapeca lá, que brincava, jogava videogame, e se tornou o Michel que é hoje? Olha, quando eu ganhei o computador, em 2006, 2007, eu passei a jogar um joguinho online, né, que era o Rabotel. Ainda existe Rabotel.
que a garotada até, os moleques até me sacaneavam que o nome do jogo remete a algo sexual, né? Rabo Hotel. E aí os moleques me sacaneavam, olha lá, me estava jogando um rabo em casa. Mas aí, ó, criança é foda, né, cara? Criança leva tudo pro lado sexual. Mas aí esse joguinho, ele era uma comunidade virtual onde você tinha um avatar, né, um bonequinho, e você interagia com outras pessoas nesse hotel. De fato, era um hotel, né? Cada um tinha um quarto. E era uma rede social como se fosse um Orkut, só que dentro de um hotel, né? E aí, e a partir desse jogo, tinha alguns usuários que tinham fansites, né? Todo jogo tem fansite, né? Então, os fansites são portais de notícias sobre o jogo. Então, eu tinha contato com alguns criadores de fansite e eu meio que fazia ali eu acho que ali era o prelúdio do meu envolvimento com comunicação. Eu não digo que é jornalismo, porque jornalismo eu acho que é algo mais denso, mas eu acho que nesses fansites era uma forma de comunicação, né? É como se fosse um blog, né? Sobre o jogo. Então, foi ali que eu comecei um pouco o meu envolvimento com comunicação. Então, eu fazia alguns pequenos textos para publicar no site. Eu atualizava informações sobre o jogo, né? Então, nesse meio tempo, o meu pai trabalhava, né? Trabalhou a vida toda como auxiliar de serviços gerais, e a minha mãe também. Então, era muito comum o meu pai trazer jornal impresso da dentro de casa, né? Que é aqueles jornais que os moradores de condomínio assinam e depois jogam no lixo, né? Então, meu pai trazia esses jornais no final do dia ou no dia seguinte. Então, eu passei a ler jornal por causa do meu pai, né? Meu pai trazia no jornal, então comecei a pegar esses jornais para ler. Então, ao mesmo tempo que eu jogava o joguinho lá, o Rabotel, eu também acompanhava as notícias nos jornais e comecei a perceber como é que a favela ela era retratada de uma forma muito marginalizada, estigmatizada. Naquela época, eu não sabia o que eram essas palavras, estereótipo, marginalização, enfim. Eu fui aprendendo mais com o meu amadurecimento. Mas naquela época eu já tinha um sentimento de tipo, pô, eu acho que tem alguma coisa errada aí, não é bem assim. Eu não conseguia me identificar com aquele conteúdo que era reportado naqueles jornais, né? Então eu já tinha uma consciência de que algo estava errado. E como eu já fazia os trabalhos de comunicação no Rabotel, e também eu estava estudando linguagem de programação na época, né? Comecei a estudar HTML, PHP, essas linguagens de construção de site, porque eu estava cansado de produzir para a galera, mas eu queria produzir algo que fosse meu, autoral. Então, o Rabotel, eu diria que ele tem um prazo aí um prazo na sua vida para você jogar, né? Quanto mais você fica velho, mas fica estranho, porque o jogo, ele é um jogo meio que entre a infância e o final da adolescência. Então, o cara começando a ficar meio, caraca, jogando esse joguinho pra quê? Jogo de criança. Então, eu fui ficando um pouco enjoado do Rabotel e comecei a pensar na criação de um blog onde eu pudesse falar das coisas boas da Rocinha. Porque, de fato, até por conta da minha infância, da minha adolescência, eu sabia que tinha coisas boas acontecendo na Rocinha. Então, eu estava com desejo de criar um blog sobre a Rocinha, para falar das coisas boas da Rocinha. E aí isso foi já em meados de 2010, 2011. Então, em 2009, a gente teve lá a ocupação do Complexo do Alemão, né? E aí o Sérgio Cabral, na época, falou que o próximo alvo seria a Rocinha. Então, de novo, a gente tem aí a lógica de que a favela sempre é um alvo, né? Ela sempre é um alvo do Estado. E aí, em 2010, 2011, se eu não me engano, começou lá o processo de ocupação da Rocinha, né, para a instalação da UPP. Eu acho que foi 2010 para 2011, né, não lembro agora. E aí, falei, pô, essa
quando o Cabral anunciou que a Rocinha seria o próximo alvo da ocupação, eu comecei a estudar mais a linguagem de programação para já correr com a criação do blog. E aí foi aí que eu fui amadurecendo essa ideia de investir no jornalismo de fato. Eu também comecei a estudar jornalismo também na época, por conta própria, no YouTube mesmo, né? Porque no YouTube tem vários tutoriais, várias teleaulas, né? Não é como é hoje em dia, né? Tem vários canais, vários YouTubers, né? Na época tinha alguns só. E aí, no dia, no dia da ocupação da Rocinha, quando rolou lá o rastreamento da bandeira na curva do S, eu vi muitos moradores gritando: Viva a Rocinha, viva a Rocinha! E aí, na época, eu ainda não tinha um nome pro blog, né? E eu falei, pô, vou colocar Viva a Rocinha, que os moradores estão gritando Viva a Rocinha. E aí eu senti, eu interpretei aquilo como um novo momento para a Rocinha, um marco de mudanças para a Rocinha, né? E aí, anos depois, a gente percebeu que não foi bem assim, né? A história mostra que as coisas não deram certo. Mas naquela época eu pensei que daria, né? Eu também era um adolescente, né? Vamos ficar entre nós, eu era um adolescente em desenvolvimento. E aí foi aí que surgiu o Viva Rocinha, né? Na época, a minha irmã Michele, eu contei a minha ideia para ela e ela topou me ajudar em algumas coisas. Então, foi tudo muito bem esquematizado, né? Eu comprei lá um domínio .org, né? vivarocinha.org. E aí, quando eu comecei a fazer reportagens, a grande imprensa pensou que era uma equipe de jornalismo, que o negócio era muito profissional, né? Tinha até domínio, né? vivarocinha.org. Então, foi ali que eu comecei a ganhar uma projeção no jornalismo, antes de chegar no Fala Roça. Então, o meu começo no jornalismo é pelo Viva Rocinha, e depois do Viva Rocinha a gente fundou o Fala Roça, também com a mesma narrativa do Viva Rocinha, para falar das coisas boas da Rocinha, mas com uma linha editorial mais aberta, mais abrangente. Muito bom, Michel. Não sabia da origem do nome do Viva Rocinha, não. E bem interessante conhecer essa história e ver também como é que surgiu a partir de um jogo, a partir de um blog, como que tudo isso foi motivando você a se tornar, né, um escritor, como um jornalista, como que essas influências foram impactantes, assim, decisórias na nossa vida. Bem interessante. Eu mesmo não conhecia a história desse jeito, assim, do Viva Rocinha e do Fala Roça, bem bacana. E hoje em dia você ainda toca o Viva Rocinha ou você está mais direcionado ao Fala Roça? Não, o Viva Rocinha, ele acabou, acho que foi em 2012. Em 2012 eu decidi encerrar o Viva Rocinha porque eu conheci nesse mesmo ano a Agência de Redes para a Juventude, que era uma metodologia criada pelo Marcos Faustini para potencializar as ideias de jovens de favelas. Então, os jovens que tinham uma ideia, um desejo, ele se inscrevia na agência de redes, fazia todo um curso, um processo de criação de projeto, e no final passava uma banca para você concorrer a R$ 10.000 na época, se não me engano. E aí, a minha irmã Michelle, ela era, se não me engano, da produção da agência de redes na Rocinha. A agência de redes tinha em algumas favelas com o UPP, aqui na cidade. Então, a Rocinha era uma delas. E aí a Michelle me contou desse projeto da agência. Eu fiquei bastante interessado porque eu tinha um desejo de criar o jornal impresso, né? Mas não tinha dinheiro. Porque, né, jornal impresso, ele é custoso, né? Ele demanda dinheiro. E aí, mesmo assim, eu me inscrevi na agência de redes com a ideia mesmo de criar um jornal impresso. Eu não tinha nome, não fazia ideia de como seria esse jornal impresso. Só sei que a ideia era falar de coisas boas da Rocinha. Isso é importante falar porque é importante falar, frisar essa parte de coisas boas da Rocinha, porque a gente é muito massacrado, né? Quem mora na favela é muito massacrado pelas informações da grande imprensa, né? Isso eu comecei a observar, a pesquisar melhor, que esse mesmo cenário que a gente vive
desde os anos 2000 para cá, isso também se repete na década de 70, 80, 90, enfim. É um negócio bem antigo e que isso precisa ser mudado, né? Isso eu posso falar um pouco mais para frente como é que isso está mudando agora. Mas quando eu entrei na agência, me falaram que eu não poderia, se eu fosse criar o jornal, não poderia continuar com o Viva Rocinha, porque a minha ideia era criar o jornal Viva Rocinha, o jornal impresso. Aí falaram, não, você tem que começar um projeto do zero. Então, não daria, não, eu não teria capacidade, não teria braços para tocar o Viva Rocinha e o Fala Roça ao mesmo tempo. Então, eu decidi encerrar o Viva Rocinha em 2012. Assim, tinha muito conteúdo publicado já. Pensando mais recentemente, eu fiquei assim, caraca, eu não salvei nada do Viva Rocinha, não, não salvei nenhuma reportagem, nenhuma coisa. Mas eu ainda consigo achar conteúdos do Viva Rocinha na web, nos arquivos da web. E aí, em 2012, eu encerrei o Viva Rocinha, o domínio, ele não existe mais, não está mais no meu nome. E aí, eu comecei a pensar na criação do Fala Roça, né? Ainda a gente não tinha o nome Fala Roça, isso foi criado mais no final do curso. Então, dentro do curso, eu conheci outros jovens moradores. Então, cada jovem morador tinha um desejo, uma ideia. Tinha gente que gostava de fotografia, tinha gente que gostava de áudio, tinha gente que gostava de contação de história, tinham pessoas com várias ideias e desejos. Então, eu juntei essa galera que tinham semelhanças nas suas ideias, e aí cheguei com a ideia de criar o jornal com eles. Aí a gente foi amadurecendo a ideia, foi escrevendo o projeto, e aí durante a criação do jornal, a gente começou a pesquisar a história da Rocinha também, a memória história, e aí a gente percebeu como é que a Rocinha ela tinha ali uma raiz nordestina, uma cultura nordestina muito forte, né? E também o passado da Rocinha, que era uma grande fazenda, né? E toda aquela discussão de, de como é que os moradores podem ter voz, né? Como é que a gente poderia ampliar as vozes dos moradores. Então, por isso que o nome do jornal é Fala Roça, né? O, o Fala, né? O Fala com a ideia do megafone, não é que o Fala Roça dá voz aos moradores, não. Que os moradores já têm voz, só que eles estão ali num processo de invisibilização, né, daquela galera. Então, a ideia do Fala Roça é ampliar as vozes desses moradores, para que nós possamos alcançar mais pessoas e, e possamos fazer ali as transformações sociais necessárias. E o Roça, ele remete à história da Rocinha, né? Que é uma grande fazenda, e que também o Roça é um apelido da Rocinha, né? Mora lá na roça, né? O pessoal sabe quando é Rocinha. E aí, e aí surgiu a ideia do Fala Roça. Aí entre 2012 e o começo de 2013, a gente estava terminando de estruturar o Fala Roça, ganhamos os R$ 10.000 para executar a ideia, e aí em maio de 2013, nós lançamos a primeira edição do Fala Roça, que era uma capa sobre. A capa era, na época, era sobre aquela ideia da construção do teleférico na Rocinha, que aí foi uma. a- Ao mesmo tempo que foi legal, foi desastroso, porque ficou uma capa meio chapa branca, sabe? Eu não sei se você conhece o termo chapa branca no jornalismo, mas como a gente ainda era muito assim, não era muito maduro, não era muito profissional, a gente fez uma capa que ficou meio chapa branca. Só que os moradores eram contra o teleférico, né? E aí o jornal não soube se posicionar muito bem, né, nessa época. E aí a primeira capa do Fala Roça, que era, eu não lembro agora, mas era uma foto da Rocinha e era uma chamada tipo assim, a Rocinha no ar, eu não lembro agora, teria que olhar isso. Mas enfim, aí em maio a gente conseguiu colocar o jornal na rua, e aí tá na rua
8 anos depois, o jornal continua existindo, mas a equipe inicial do Fala Roça foi mudando ao longo do tempo. Eu fui o único que estou até hoje, desde aquela época da formação original. Bacana, Michel. Bem interessante também essa história do Fala Roça, como que ela surgiu, o nome também, mais uma vez, representa bastante, e também dessa vontade sua, que é uma inquietação minha também sempre, desde na graduação, consegui fazer alguma coisa, né? Que é essa coisa da gente ser sempre criar alguma coisa em contraposição da mídia hegemônica, né? Que sempre fala uma coisa que a gente não vive, que não só vive. E assim, você que chegou a falar do Fala Roça, e aí a gente entra numa outra parte, que é o objetivo dessa entrevista também, que é de entender como que se deu, como que o Fala Roça atuou nesse momento de pandemia. Tá, beleza. Isso é importante falar porque o Fala Roça, o Fala Roça, ele não é ele não é uma ONG, né? O Fala Roça, ele é um veículo de comunicação. Então, nessa pandemia, a gente, enfim, a gente é um veículo, é uma associação de comunicação, né? Então, o nosso papel é fazer jornalismo, né? Produzir comunicação. Só que a gente começou a perceber que as coisas estavam ficando muito complicadas, muito difíceis para os moradores, né? A gente estava recebendo muitas mensagens de moradores desesperados porque estavam perdendo emprego, estavam ficando sem renda, estavam ficando sem opção de alimentação, né? E eram mensagens meio que desesperadoras, né? Então, o Fala Roça teve que abarcar essa parte de ação social, de assistência humanitária, e aí a gente conheceu aí, nessa rede de contatos, a gente formalizou uma parceria com o Instituto Unibanco para repassar cestas básicas para os moradores da Rocinha. Não é o Fala Roça que está tirando dinheiro do próprio bolso e dando essas cestas básicas, né? É uma parceria, e aí o Unibanco entendeu a necessidade da doação dessas cestas básicas. O legal do Unibanco é que eles não só doaram para a Rocinha, mas doaram para várias favelas e periferias do país. Então, não só aqui no Rio de Janeiro, mas tem vários estados que formaram parceria com o Unibanco. E aí aqui na Rocinha, o Fala Roça foi um dos escolhidos para prestar essa assistência humanitária aos moradores. Então, a gente começou a doar cesta básica antes da aprovação do auxílio emergencial do governo federal, né? Então, a gente começou com esse trabalho, acho que foi em março de 2020. A gente começou a estruturar como é que seria essa ação, né? Se teria cadastro ou não, se a gente ia marcar um dia e quem quisesse ir lá pegar essa cesta básica, enfim. Só que aí a gente pensou, pô, vai dar merda isso, sem cadastro, vai gerar aglomeração, que era uma das coisas que não poderia acontecer, né? Pelo alto risco de contágio. Então a gente pensou o seguinte: vamos fazer um mapeamento das organizações na Rocinha para repassar essas cestas básicas. Então a gente só faz ali um trabalho de ponte, né? Que o Fala Roça não tem uma equipe para doar cestas básicas. A gente tem aí um grupo muito pequeno. Então a gente pegou aí as cestas básicas do Unibanco, tivemos um mapeamento na Rocinha. E aí o que acontece? A gente sabe que a educação, a educação atinge muitas pessoas, né? Principalmente as crianças e os adolescentes. Então a gente fez um mapeamento e selecionamos aí a, todas as creches comunitárias da Rocinha que têm um convênio com a Prefeitura do Rio, né? E a gente sabe que a penetração delas é muito melhor, muito boa, a penetração delas na Rocinha. Então a gente selecionou essas creches comunitárias, se eu não me engano, foram 25 creches comunitárias espalhadas pela Rocinha.
mais algumas organizações locais, né? O Tamo Junto é uma delas. Que a gente, essas organizações são organizações que a gente já conhece e faz um trabalho sólido na Rocinha, né? E que são organizações que a gente confia e que a gente vê que realmente faz um trabalho bacana na Rocinha. E aí, as creches comunitárias, a gente repassou a quantidade de acordo com os alunos que estão matriculados nessa organização. Então, se a creche da, sei lá, se a creche da, o Centro Comunitário da Rua 2 atende 220 crianças, a gente repassou a mesma quantidade, nem mais nem menos, porque a ideia era atingir várias organizações e que a gente tivesse uma abrangência no território, né? Que não adianta nada se doar 500 cestas básicas na Rua 2 e chegar na Vila Verde e você doar 20 cestas básicas, né? Mas o bacana disso é que, apesar disso, essas organizações, elas não atendem só na localidade dela. Tem pessoas que moram na Vila Verde, moram no Laburiú e estudam no Valão, por exemplo. Então, a gente percebeu que nessas doações de cestas básicas, a gente conseguiu atingir a Rocinha como um todo, né? E aí a gente repassou essas cestas básicas para as organizações, também, assim, foi uma cesta básica muito grande, né? Não tinha como uma pessoa carregar sozinha. Quem pegou cesta básica sempre falava disso, né? Que era uma das maiores cestas básicas do morro. Pesado pra caramba, nem eu aguentava a cesta básica, cara. Era um bagulho bizarro. Então, tinha um outro problema que era a localidade dessas creches comunitárias, né? Imagina, como é que a gente vai levar 200 cestas básicas para uma creche comunitária no Alto da Roupa Suja? Não tem como, né? É um trabalho muito pesado, muito braçal. Então, a gente tentava facilitar a chegada dessas cestas básicas nas organizações. Então, tinha algumas creches que recebiam a gente na quadra da Roupa Suja, na quadra da Rua 1, na quadra da Cachopa, enfim, creches que tinham problemas de acessibilidade, a gente pensava em uma forma de chegar até elas. Então, isso também foi um ponto positivo. E aí a gente repassamos aí por mês cerca de 4.000 cestas básicas, se eu não me engano. Foram 4.000 cestas básicas durante 3 meses. Então a gente atingiu aí muitas e muitas famílias. Todas elas preencheram o cadastro, né? Então, quem recebeu lá em março, quem fez o cadastro em março, continuou recebendo nos meses seguintes, né? Então, foi muito bom poder atender essas pessoas de modo contínuo, né? O... E aí, a partir desse cadastro, a gente também é, conseguiu produzir aí algumas coisas, algumas informações jornalísticas, né? A gente conseguiu aí traçar um perfil do morador atingido. Então, a gente percebeu que eram muitas mulheres, mulheres, chefes de família, né, que estavam sem renda, né, famílias com 4, 3 pessoas, enfim, alguns dados interessantes que a gente conseguiu produzir, dados inéditos, né, que a gente conseguiu produzir sobre esses moradores da Rocinha. E aí a gente fez uma reportagem sobre isso, está até disponível no site do Fala Roça. E também a gente fez uma outra coisa que a gente não divulgou muito, mas aconteceu, que era a doação de material de proteção individual, né, o EPI. Então, a gente tinha aí um problema da prefeitura que ela não estava repassando esses materiais de proteção para os profissionais de saúde que atuam na Rocinha. Então, como a gente estava recebendo uma quantidade muito grande, a gente conseguiu aí atender as unidades de saúde pública da Rocinha, a UPA da Rocinha, o Centro Municipal de Saúde do Albert Seib, né? Fala. O Reinaldo de Lamare também, a Clínica da Família Maria de Socorro. Foi muito legal porque essa galera estava totalmente desprotegida, a prefeitura não tinha material suficiente para atender o município do Rio, né? Tanto é que
Meses depois chegou a embarcação da China com o material EPI da prefeitura, mas a gente já estava atendendo as unidades da Rocinha antes disso. Isso foi muito importante porque a gente conseguiu, né, de alguma forma, proteger a saúde dessas pessoas, dos profissionais, né? Porque sem eles o combate ao coronavírus seria muito prejudicado na Rocinha, né? A gente já vem aí de um processo de retirada dos profissionais aí dos agentes de saúde, né? Dos agentes comunitários de saúde, então isso atrapalhou muito no combate ao coronavírus, né? Então, eu acho que o trabalho de doação de cesta básica do Fala Roça foi um sucesso muito grande para o Fala Roça. A gente adoraria continuar com o projeto, mas começou a ocorrer várias flexibilizações da prefeitura, então meio que a vida começou a voltar ao normal, e aí o nosso patrocinador, no caso, não quis encerrar o projeto, né? Não só com Fala Roça, mas com várias organizações ao redor do país, porque as flexibilizações não eram só no Rio de Janeiro, começou a ocorrer no país, né, ao todo. Né? Muito pelo fato das falas inflamadas do Bolsonaro, pelos atos do Crivella, do próprio governador que está sendo aí caçado, né? Enfim, aí a gente encerrou agora essa ação das cestas básicas e não tem previsão aí de atuar novamente com doação de cestas básicas. Agora a gente está voltando com a nossa função original, que é produzir jornalismo. Bacana, Michel. A ação foi muito bem estruturada. Legal vocês terem priorizado as creches comunitárias, que são onde estão as crianças, as famílias que mais precisam mesmo, né? A creche comunitária faz essa logística muito bem. Você falou do Fala Roça, uma coisa bacana, a questão das cestas, bacana que vocês utilizaram os cadastros para produzir dados inéditos, traçando esse perfil, eu lembro dessa matéria, eu li, mas assim, eu acho que o Fala Roça chegou a fazer algumas outras soluções, eu não sei se eu estou confundindo, você pode lembrar melhor. Em termos de mapeamento, vocês estavam fazendo, uma época, um mapeamento da quantidade de casos na Rocinha. Em termos de comunicação também, vocês criaram alguns conteúdos de orientação da prevenção dos moradores. Não lembro, você pode falar um pouco sobre isso? A gente, no comecinho da pandemia também, o Fala Roça foi o primeiro veículo de favela a dar informação de uma morte suspeita por coronavírus, né? Não lembro o nome agora da senhora, mas ela tinha mais ou menos de 70 anos, né? Foi a primeira morte suspeita de coronavírus, e aí, posteriormente, foi confirmado realmente que ela morreu de coronavírus. Então, o Fala Roça começou a dar vários furos de informação relacionada ao coronavírus na Rocinha. Então, muito pelo fato de conhecer bem a Rocinha, ter uma rede de contato muito grande, né? Então, as pessoas trocam muitas informações com nós. Então, o Fala Roça começou a fazer uma cobertura especial do coronavírus na Rocinha. A gente chegou a fazer um mapeamento diário dos casos na Rocinha, com base nos dados da prefeitura, mas aí chegou um momento que a gente parou de fazer essa contagem porque a prefeitura começou a, a dificultar o acesso a esses dados, né? Depois eu percebi, né, no caso, que tinha ali algo de estranho ocorrendo com a divulgação desses dados. Os dados não estavam é, é, se batendo, né? Então a gente decidiu parar com essa contagem diária, porque não fazia mais sentido, né? E também as pessoas estavam começando a ficar desgastadas disso, né? Toda hora, todo dia fala de coronavírus, né? Estava ficando muito desgastado do ponto de vista da informação. Então a gente começou a fazer um trabalho de orientação de coronavírus, de publicação de algumas informações no Instagram, no Facebook. É, a gente percebeu que tinha muitas fake news circulando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Então a gente começou a fazer um pequeno trabalho de checagem, né? Que basicamente era pegar alguns prints do WhatsApp e apurar essas informações para dizer que se era ou não verdade, se era boato, enfim.
que foi bacana, fez um alcance consideravelmente bom. Eu não sei se foi um alcance na Rocinha, mas um alcance nas redes sociais foi bacana. Mas o trabalho de checagem é muito difícil, porque, embora você fala que seja verdade, né? Se você chegou uma informação agora, e aí você falou que você chegou aquela informação, publicou o resultado daquela apuração, mas minutos depois aquela mesma fake news volta a circular. Então aquilo acaba cansando o próprio jornalista. Então foi um trabalho, assim, na minha opinião, foi um trabalho de enxuga-gelo, né? Embora seja um trabalho importante você falar que aquilo ali é uma fake news, eu acho que não adiantou muito, porque a gente está num nível tão grande de pós-verdade que as pessoas não querem mais saber se é verdade ou mentira, né? Elas só querem, não querem mais saber se é mentira, se é verdade, enfim. É um negócio muito complexo, eu ainda não consigo entender essa mentalidade das pessoas. Isso é ruim, porque acabam ocorrendo mais mortes, né? Quanto mais fake news rolando, mais mortes podem ocorrer. E aí a gente teve aí muitas reportagens relacionadas ao coronavírus, né? No começo a gente fazia muitas matérias para falar do fulano que morreu. Mas aí depois a gente começou a fazer reportagens um pouco mais apuradas, né? A gente descobriu, por exemplo, que tinha uma clínica particular na Rocinha, onde tinham muitos casos sendo confirmados de coronavírus e não estavam sendo contabilizados pelo painel da prefeitura. Então, isso também contribuiu para que a gente não ficasse atualizando aquele painel que a gente construiu lá no começo da pandemia. Porque se a gente tem vários casos sendo confirmados numa clínica particular e a prefeitura não está contabilizando isso, não faz mais sentido a gente ficar contando isso, né? E aí depois também veio a história do tomógrafo, né? Que a ideia inicial era instalar na UPA da Rocinha, e aí o Crivella decidiu colocar dentro da Igreja Universal, literalmente, né? Sob o argumento de que na UPA não tinha a instalação elétrica necessária para receber o tomógrafo, né? E aí a gente apostou muito na história do tomógrafo. A gente todo dia, toda semana tinha uma informação nova sobre o tomógrafo, né? E aí foi interessante isso, porque muitos jornais da grande imprensa começou a copiar o Fala Roça, as informações do Fala Roça sem dar crédito. Isso é muito chato, isso é muito chato para quem trabalha com jornalismo, né? Que você investe tempo em apurando, em, em convencendo a sua fonte a dar informação, né? E aí chega um jornal grande e copia as suas informações. Isso aconteceu muito com Fala Roça, e tanto é que a gente começou a colocar assim, começou a falar que era de fato uma apuração do Fala Roça nos textos. Por exemplo, de acordo com apurações feitas pelo Fala Roça. Então, quando a gente coloca isso, a gente está ali deixando claro que aquilo ali é uma apuração do Fala Roça. Então, não tem como a TV Globo pode até copiar, mas a gente sabe que eles copiaram sem crédito. Então, isso aconteceu muito no Fala Roça. Mas também teve algumas histórias boas, a gente contou, né? Tem a história do padeiro, né? Tem a história da enfermeira voluntária. Então, tem histórias boas que repercutiu muito, que às vezes não tem necessidade de dar crédito, né? A gente só quer mesmo contar essas histórias boas que acontecem na Rocinha em meio à pandemia. A Sim, gente, eu vi essas histórias aí do padeiro e da enfermeira. A gente até entrevistou ela através de vocês, que a gente ficou conhecendo a história dela. Enfermeirista, a Cristina, né? Cristiane, uma coisa assim. enfim, é isso. Muito bacana, Michel. Agora eu queria te perguntar o seguinte: nesse contexto todo de pandemia, das ações que vocês fizeram, apesar de você já ter participado de diversas outras iniciativas na Rocinha, essa específica do coronavírus modificou de alguma forma a sua visão para a Rocinha, para a sociedade? Mudou alguma coisa em você? Tá? Pergunta ampla, hein?
Cara, não sei, eu acho que a gente tá, eu não sei se isso é uma coisa de agora ou de ontem, mas a pandemia me fez perceber, eu acho, duas coisas bastante concretas, que é como é que o país, tô pensando como é que eu falo isso. Eu acho que a gente tem dois grandes problemas, não só de agora, mas para o futuro mesmo, assim. Como é que a gente, como é que é muito urgente, né? Essa questão da renda básica universal, né? Que a gente vê que as pessoas não, a desigualdade de renda é muito grande, né? Então, se as pessoas não têm uma renda básica, pelo menos, elas vão continuar passando fome e a gente vai continuar tendo que aturar essas políticas assistencialistas, né? A gente vai continuar tendo aí o Fome Zero, o Bolsa Família, vários tipos de programas assistencialistas, né? São programas fundamentais para amenizar o nosso problema no país, né? Mas que eu acho que não deveriam existir, né? O correto seria uma distribuição, uma igualdade na distribuição de renda, né? Mas isso é uma coisa que não vai acontecer agora, é uma coisa que vai acontecer daqui a 30, 40 anos, e que a gente precisa batalhar bastante pela renda básica universal. Inclusive, tem um decreto que está lá na Câmara ou no Senado, está lá parado, que é o decreto da criação da renda básica universal. Ninguém conseguiu ainda destravar essas discussões que são necessárias para a gente combater aí a desigualdade de renda no país. Então, eu vi nessa pandemia, durante as distribuições de cestas básicas, pessoas que têm condição financeira e que não tinham condição financeira pegando cesta básica. Mas aí a gente não vai julgar essas pessoas que estão pegando cestas básicas, porque a gente não sabe quais são as necessidades dela, né? Mas, por exemplo, assim, na minha percepção, eu vi pessoas que não tinham necessidade de pegar cesta básica e pegou cesta básica. Mas não falei nada, porque é aquilo, né? A gente não pode julgar aquela pessoa que está pegando a cesta básica, porque a gente não sabe por que ela está pegando cesta básica, né? Então, eu acho que a declaração, a renda básica é necessária no nosso país. E a outra coisa eu acho que a gente está numa sociedade cada vez mais individualista, né? As pessoas pensam muito mais em si e não no coletivo, né? E isso acaba indo contra a própria história da favela, né? Que a gente sabe que a favela, historicamente, ela é construída nos mutirões, né? Na coletividade. Então, eu fiquei com a sensação de que a gente, nessa pandemia, foi uma pandemia muito individualista, cada um por si, e foda-se o resto, né? Tanto é que a gente está aí com esse problema do uso da máscara, né? As pessoas não querem usar máscara, e aí você está na rua sem usar máscara, mas não está pensando no coletivo, né? Você está na rua sem máscara e vai para sua casa e tem a sua mãe idosa, o seu pai idoso, tem um irmão que tem algum problema que o coronavírus possa prejudicar ele. Então, o uso da máscara é um exemplo clássico do individualismo na pandemia. As pessoas estão pensando muito mais nelas, né? E aí você vê agora as pessoas no meio da pandemia, indo para as festas, saindo, indo para a praia, voltando à vida normal, né? Infelizmente, a gente tem que tentar voltar com a vida normal, senão a própria economia entra em colapso, né? A gente ainda tem que pensar como é que a gente consegue voltar para o nosso dia a dia normal, mas sempre pensando no uso da máscara, né? Porque a máscara, querendo ou não, é o único item que pode nos proteger dessa doença, né? A máscara. Verdade. Muitas pessoas com coronavírus, agora, recentemente, muitas pessoas ao meu redor pegando coronavírus
e que eu vi andando na rua sem máscara, né? Então, isso é um problema. Inclusive, uma pessoa que ajudou na ação do Fala Roça recentemente pegou o coronavírus, né? Então, é fundamental que as pessoas usem máscara, mas as pessoas não querem usar máscara. Então, isso é um exemplo de como a gente está numa sociedade onde cada um pensa no próprio umbigo. Verdade, Michel. Importante esse relato. A gente chega na parte final da entrevista e, apesar da gente ter conversado bastante, queria saber se tem alguma coisa que a gente não falou na entrevista que você gostaria de deixar registrado. Coisa. Olha, eu tenho uma ideia, cara. Vou pensar aqui. Só se você tiver alguma coisa mesmo que a gente não tenha falado ao longo da entrevista que você acha importante deixar registrado aí. Se não tiver, também tudo bem, não se preocupa não. Não, acho que não tem, não.